Você foi o rei das publicidades. Você estourou de fazer publicidade porque você diversificou muito bem a sua arte, né? Você aplicou no mercado, porque tudo tem arte. Aí volta aquela velha pergunta clichê que as pessoas falam, mas isso não é arte. Sim, tem arte na publicidade. Agora, você, em algum momento, o que fez para te ter esse eixo de ligação para você nunca perder? Eu sei que é o teatro, mas sendo um pouco mais profundo, de você nunca perder essa sua... Porque, por exemplo, eu faço muita publicidade, né? E aí eu percebo que muita gente fica só colecionando trabalhos de publicidade no meu meio, no meu métier, como você disse, e esquecem, por exemplo, a questão da arte em si. O que eu tenho a minha manifestação artística? Ali eu estou manifestando minha manifestação artística para um produto no qual leva um outro nome, uma outra mensagem e no final que é isso aqui. Agora para uma mensagem maior, que também pode ser isso aqui, mas uma mensagem que nem eu no momento de expressão aqui, eu levo essa consciência artística. Qual foi esse fio condutor que você conseguiu para você nunca se perder? Ainda mais que você é um paulistano, né? O time é outro, a grana é outra, tem que ir ali, não pode perder tempo, para você nunca perder essa sua arte como essência, essa sua consciência artística, para não ficar só mais um produto do audiovisual, que na época era televisão, né? Claro. Não, você resumiu muito bem. Eu acho que tem um aspecto fundamental aí que a gente não pode ignorar e ser hipócrita, que é a própria sobrevivência, né? Você poder, através do teu ofício, também ter uma abordagem mais comercial de determinadas atividades. E eu, sem nenhuma pretensão, sempre encarei mesmo a publicidade como um trabalho de atuação que eu fazia tão honestamente e tão integral e integramente, como eu fazia uma obra de arte, de teatro ou de ficção. Eu, naquele momento em que eu estava no estúdio, fosse de um determinado produto ou outro, eu estava procurando entregar a minha atuação com a maior honestidade possível e seguindo as solicitações do diretor e tudo mais. Então, nesse aspecto, eu acho que não há nenhuma desonestidade. Eu acho que eu fiz de coração tudo que eu fiz nessa área. O que você me pergunta sobre o que me preserva, primeiro, eu acho que eu devo isso um pouco à minha origem, porque eu sou filho de uma cenógrafa e figurinista francesa que veio para o Brasil e se encantou com a cultura brasileira. Então eu costumo dizer que eu aprendi mais de Brasil com uma estrangeira do que com qualquer brasileiro que eu conheci, porque ela tinha me apaixonado por um país e uma cultura novos que ela descobriu aqui, e ela ficou amiga de todas as pessoas da geração dela que faziam a grande arte brasileira da época, desde Paulo Autran, Antônia Carreiro, TBC, Arena Boal, e aí artistas plásticos, desde Noema Mourão até Flávio de Carvalho, e aí passa por Yolanda Penteado, Titilo Matarazzo e Dorival Caymmi e a Bossa Nova. Então ela chegou no Brasil na era de ouro da cultura brasileira dos anos 50, ensinou a amar o Brasil e a cultura como ninguém. Então eu levo essa herança, então isso me ancora. Fazendo qualquer trabalho, eu estou sempre com o coração nessa origem. Depois eu sempre fui muito curioso, gostei sempre de estudar, tanto que eu fui fazer faculdade já com 15 anos de carreira. As pessoas pensam assim, mas a gente sabe que na nossa profissão um diploma é muito relativo, né, em termos de colocação profissional. Você não vai chegar de elenco e dizer assim, olha, eu sou formado na ECA. Ah, legal. Tenho DRT. Aí o cara, você tem um número. Faz e pega essa página, pega esse texto, essa cena e faz para mim. Então, o teu título não vai contar muito, mas eu sempre tive muita curiosidade. E eu fui fazer faculdade depois de um certo tempo de carreira, tendo vindo do teatro amador e tendo aprendido o meu ofício na prática e trazendo esse lastro que eu te falei da minha mãe, de todas as pessoas. Eu participei como aderecista, ajudando ela nas montagens onde ela fez figurino para Paulo Autran, para o TBC e tudo mais.
TBC não, porque eu ainda não era nascido, mas posteriormente, como aderecista mesmo, ajudando a fazer os figurinos. E eu observava muito, né? Ficava olhando aquelas pessoas, ensaiando, né? Ficava fascinado com aquilo. E nem pensei que fosse virar ator nessa época, porque eu era muito tímido. Eu fui ser ator lá com meus 18, 19 anos, que eu assumi mesmo. Como você falou, dos 17 anos, eu fiz amador, mas me profissionalizei a partir dos 19. Aí eu falei, não, vou encarar, vencendo muitas resistências internas, né? Em relação à minha timidez. Então, dois aspectos fundamentais, para não fugir da tua pergunta. Eu acho que esse lastro da minha mãe, desse meio onde ela me fez conviver, desses grandes artistas, e depois o estudo mesmo, né, que a faculdade me deu. Eu tenho uma saudade muito grande, eu adorei fazer universidade, tenho as melhores lembranças, né, do CAC, da USP e tudo. Até hoje, amigos e professores que vão ver espetáculos meus, eu vejo trabalhos deles. Eu acho que a gente tem que estar com o pé sempre no estudo. A gente não para nunca de estudar, né? Isso fica valendo para todo mundo que, se alguém estiver nos assistindo ou ouvindo que queira ser ator ou atriz, não esquecer que não para. É um estudo permanente até o fim da vida. Ou ser qualquer outra profissão que seja ligada à arte, né? Geralmente a galera fala, gente, a arte é estudo, independente de qual área que você vai fazer um desenho, tem que ter uma técnica, tem que ter um estudo, tem que ter um mínimo de pesquisa. Nossa. João, você falou Deadpool, né? Bourbonnais, que é assim? Bourbonnais, que é o Bourbonnais. sobrenome, que é o sobrenome dela, Dead Bourbonnais, que era francesa, né? E fez aniversário recentemente, era uma geminiana cheia de talentos. Exato. Vamos lá, você nasceu no Rio de Janeiro, como você falou, nos tempos dourados, numa era de ouro, no qual sua mãe francesa. Eu vou te perguntar, você era elitista? Isso te fez ser uma pessoa elitista? Não. Curiosamente, isso é que é interessante, rapaz. Quando eu digo que a minha mãe me ensinou a amar o Brasil como nenhum brasileiro ensinaria, é que, ao contrário de ser elitista, ela se ligou também, apesar de ter essa bagagem cultural europeia, né, que ela trouxe. Ela, na verdade, universitária lá em Paris. Ela veio com um grupo da Sorbonne, um grupo de teatro universitário, mas ela tinha feito colégio técnico, numa outra área, na área de ciências. Mas ela sempre quis ser artista, e esse grupo propiciou que ela passasse a fazer os figurinos para essa trupe francesa, chamava Les Théophiliens, que era um grupo da Sorbonne especializado em teatro medieval. Então eles faziam uns autos sacramentais e foram convidados para fazer um festival aqui no Brasil. E ela veio. Mas o grande diferencial nessa história é que ela se apaixonou pela cultura popular brasileira. Esse é o negócio. Ela foi, lá em meados dos anos 50, um pouco antes de eu nascer, enviada pelo Boal do Arena para o MCP, que era o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, do Luiz Mendonça, onde surgiu José Wilker e esse pessoal todo, para fazer uma espécie de intercâmbio. E aí, quando ela se deparou com a cultura popular nordestina, ela enlouqueceu. Então, ela teve peças dadas pessoalmente pelo mestre Vitalino. Eu não sei se os nossos ouvintes, se você sabe, o mestre Vitalino simplesmente foi o homem que inventou aqueles bonequinhos de barro do Nordeste, de cerâmica. O primeiro, um artista genuíno, popular, um gênio brasileiro, que eu acho que hoje em dia as pessoas nem sabem quem é, né, os jovens. Ela conheceu ele. Ela se encantou com as rendeiras de Pernambuco, todo o trabalho de trançado, de gamelas, de cerâmica, e aí depois indígenas, e depois a cultura afro-brasileira do candomblé da Bahia, e foi amiga de Mário Cravo. Depois se ligou às escolas de samba do Rio de Janeiro,
foi de comissão de carnaval da Portela, uma francesa. Ela é a própria tem francesa no morro, sabe aquela coisa? Não tinha como ser elitista, muito pelo contrário. E não tinha como eu ser elitista sendo filho dela, porque foi a pessoa mais apaixonada e mais encantada pelo povo e pela cultura popular que eu conheci na vida. Então é o contrário, entende? Entendo, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a cultura no país, sobretudo aqui em São Paulo, ela é muito, como você falou, desses grandes nomes, né? Família Penteado, família Chateaubriand, todas essas famílias é muito elitista. No espetáculo Edifício que você faz, que você está em cartaz no Teatro Maria do Dé, nunca fui nesse teatro ainda. Nosso Garganta, ali na Cesário Mota Júnior, na Vila Buarque. Eu quero aproveitar para convidar, temos só mais 2 apresentações. Eu estou vindo de Lagoa, mais aos domingos. Imaginei, Para a gente não perder a nossa hora. E eu quero convidar as pessoas porque é a nova dramaturgia paulistana, com textos do Marcos Gomes e do Lucas Maior, e é um trabalho muito interessante que olha para o entorno da Vila Buarque e bebe dessas experiências urbanas o material para a dramaturgia que é levada lá. São formas breves, são peças curtas encadeadas em temas como, no caso, o Edifício, que é o universo urbano. Não é? Continua, desculpa te... Isso. E lá, não, é exatamente isso, você foi super pontual. Então, lá reflete as situações cotidianas que carregam vestígios da nossa herança colonial, que é onde eu quero chegar, mas também nossa resistência e solidariedade. Essa herança colonial é muito presente em todas as esferas do mercado artístico, infelizmente também. Você se considera um privilegiado por ser quem é? Sua mãe podia ter até esse apelo popular, uma mulher super maloqueira ali da cultura, uma francesa super maloqueira, mas você não deixa de ser um privilegiado, concorda, João? Concordo, não vou hipocritamente fingir que não, na medida que eu sou o que se diz o cis branco, né? Sim, exatamente. É óbvio que eu tive esse mercado na publicidade. Muito rico de cultura, rico de tudo, assim. Não, veja bem, claro que eu tenho consciência de que eu tive um espaço na publicidade nessas décadas em que eu tive essa atividade profissional mais intensa nessa área, porque eu me enquadrava num perfil aceito pela publicidade e que felizmente está mudando. Você vê muito mais anúncios com diversidade étnica, famílias negras, famílias orientais, felizmente, porque o Brasil é um país negro. É absurdo. Então, a gente não realizar isso, não pensar isso em termos de nação, é uma estupidez. E claro que eu sei que eu fui privilegiado porque naquele momento, nas décadas de 80, 90, eu preenchi o perfil do jovem pai executivo branco, né? Sabemos disso. Então, claro, eu tenho essa consciência e nesse aspecto, por esse ponto de vista, é claro que eu fui privilegiado, né? E procurei não me acomodar a isso na medida em que as minhas ambições não estavam reduzidas a ser um ator de publicidade e que eu aproveitava eventualmente esse privilégio para ganhar minha vida e que, inclusive, propiciar que eu estudasse, eu fizesse peças, por exemplo, que não davam um retorno financeiro. E garantir outros trabalhos também, né, João? Porque no Didi você entrou no filme deles depois por eles verem o seu comercial, correto? Foi uma coisa fantástica. Eu agradeço ao Dedé Santana até hoje. Ele viu um comercial que eu fiz de um barbeador. Ele achou o tipo perfeito para o que eles queriam, que era novinho. Novinho, né? Aquela carinha de bebê. E um filme muito bem feito, muito interessante, muito engraçado. Isso em 86, sei lá, Copa do Mundo de 86. E foi muito bacana isso, você vê, o desdobramento que a publicidade deu nesse aspecto. Ela me deu visibilidade para que o Dedé Santana visse, entrasse em contato com as minhas agentes e dissesse, poxa, esse cara é o tipo perfeito para o que a gente está querendo lá no Atrapalhando a SWAT, que foi o filme que os três fizeram sem o Renato Aragão.
e que eu tive o grande prazer de ser o par da Lucinha Lins, que é minha amiga até hoje, que eu amo, admiro, né, uma grande atriz, uma grande artista, e tantos outros companheiros, tantos colegas que até hoje a gente conversa, tá aí de Arco Verde, e um monte de gente bacana. E quando eu raramente encontro, mas tenho oportunidade de encontrar o Dedé, eu sempre agradeço a ele essa oportunidade. Que marcou o corte ali do Didi com o Dedé, né, naquela época. Eles, mas eles foi fantástica. Foi maravilhoso. João, mas voltando, só pra gente costurar esse arco aí que você falou sobre a questão eu falei, né, mas não era nesse sentido, é porque eu quero chegar numa ideia agora que eu queria a sua visão de sabedoria, uma visão que já passou por todas essas visões de governo, de sistema, de geração, então você tem uma visão muito maior do que a minha geração tem, né? Esse empoderamento hoje e essa visibilidade, como você disse, no qual que foi negada no passado para as pessoas pretas, as diversidades, né, pessoas trans e tal, enfim, toda essa pluralidade que é o Brasil, você era um padrão da época e você confessou, e já está tudo certo, que era realmente beneficiado por ter esse arquétipo, e a culpa não é sua. Hoje em dia, o mercado publicitário, ele está muito focado na diversidade, né? A tal ponto que você liga uma televisão, hoje a pessoa num elenco, uma pessoa branca e considerada cis, heteronormativa, é uma perto de toda uma pluralidade. Você acha que é um caminho, está na forma justa, correta, ou você acha que falta uma equiparação? Porque é aquela história de 2 pesos e 2 medidas, né? Nem mais, nem menos, nem cair nos seus excessos. Eu queria a sua visão sobre isso, porque é um tema tão a ser discutido, porque muita gente fala, né? A Eliana Gutmann, maravilhosa, nossa amiga, falando, não, acho maravilhoso os pretos estarem no poder e tal agora. Concordo também, mas aí a questão da equiparação, entende? A galera que é ruiva, da galera que é trans, da galera que é não binária, enfim, todos os gêneros aí. Eu queria que você falasse sobre isso. Não, eu acho... Claro, não. A minha visão é a seguinte, eu sou pela equiparação em todos os sentidos, óbvio. O que a gente tem que atentar nesse caso, Bruno, é o seguinte, que a publicidade ela tem outros interesses. Ela só está incluindo a diversidade porque para ela, mercadologicamente, é conveniente hoje. Porque não tem como negar mais, né? Lógico, exatamente. Não tem como ir contra um público consumidor. Se você tem uma gama de pessoas, uma faixa que se amplia de consumidores, que inclui uma diversidade, a publicidade vai olhar para essa gente. Para eles é mercado. Então, eu acho que a gente deve trabalhar, sim, com essa equiparação, mas do ponto de vista da nossa sociedade, né? Não do mercado publicitário ou do consumo. E aí eu acho que a arte tem uma função fundamental, o teatro especialmente, o audiovisual, a literatura, não é? Então, só haverá uma equiparação legítima que represente a diversidade social brasileira, que é um dos países mais diversos do mundo em todos os sentidos, e principalmente que defenda certas minorias contra a violência, contra a discriminação, que isso é uma coisa muito mais séria do que só oportunidade de trabalho ou não, ter mercado ou não. É uma questão de vida ou não, é uma questão fundamental em todos os sentidos. Que prefere o princípio da vida, né? A primeira... Exato. Que é o pior. Então, assim, só para resumir, é preciso que a reflexão sobre a equiparação, a diversidade, a inclusão seja feita pela cultura, pela arte, pelo debate, pela liberdade de expressão, pela consciência social e artística, como você faz questão de destacar no teu trabalho, e não só pela publicidade. Porque a publicidade, o mercado, tem seus interesses. E a gente tem que ver isso sempre muito criticamente. Que bom que está havendo
uma ampliação e mercado para todos os tipos da nossa sociedade. Ótimo, tem mais é que tem mesmo. Agora, não podemos confundir isso com uma inclusão legítima e com um entendimento e uma aceitação dessa diversidade. Esse entendimento é dado pelo pensamento, pela ética, pela cultura, pela arte, né? Muita escolaridade, muita escola, muito debate, né? Nenhum obscurantismo, nenhum negacionismo, nenhum fanatismo religioso ou qualquer que seja, tá? Então, deixando isso bem claro. Não, e o Galvão falou isso, né, na entrevista que eu te mandei. Ele falou isso, que ele queria muito que agora que a galera diversa sambasse mais, né, que não tivesse só ali porque tem que estar ali por conta dos interesses, né? Ele quer que a galera sambe mais, porque também realmente todo tem que estar preparado para isso, né? Eu volto e meio, eu escuto falar, você pega papel de tal pessoa, eu não pego papel de ninguém, eu estou preparado para aquele momento. Manda a pessoa de tal representatividade entrar lá e chegar e pegar. É sobre isso, né, João? Eu sou a favor das cotas, mas é preciso também reconhecer o talento, a adequação das pessoas para determinados trabalhos e papéis. E não correr atrás, né, João? Porque também a gente tem que correr atrás. Nenhum trabalho bate na sua porta. Você sabe disso, né? Rapaz, isso aí é uma ilusão tão grande que existe na nossa profissão, de que você vai ser descoberto, vai ser ungido por uma luz do Espírito Santo. do Gente, é trabalho, é trabalho. Eu brincava com os meus alunos, eu dizia para eu botar eles fazendo exercício, né, de fisicalização, os caras suando o bico, falando, pô, tão difícil isso aqui. Eu falei, cara, você pensou que você ia aparecer na capa da revista, da TV? Bicho, isso aqui nosso trabalho é pregar prego, meu. Sabe? É pintar na parede. Sim. Né? E o Jorge Fernando falava muito isso, né? Que você, geralmente, os artistas, ele falava, você não vai estar andando no Leblon, em Copacabana, e aí alguém vai te achar, e não sei o que, vai te convidar para fazer um teste na Globo, e não sei o que. Olha que ilusório, né? Os sonhos das pessoas, né? Ingenuidade, né? Jorginho maravilhoso, que eu tive o privilégio de fazer Dalva com ele, aprendi tanto, uma exuberância, né? Uma luz, né? Uma pessoa de uma vitalidade. A loucura necessária, né? Maravilhoso,